A Copa do Mundo da Rússia já começou e a gente quer perguntar pra você, você sabe quais jogadores já representaram o Cruzeiro em uma Copa do Mundo? Não? A gente vai trazer agora pra vocês quais jogadores do Cruzeiro já disputaram uma Copa do Mundo. E pra você ter ideia, são 11 jogadores, então a gente vai montar uma seleção aqui. E que seleção? Uma seleção só com caras de alto nível. A primeira vez que o Cruzeiro teve um jogador convocado pra Copa do Mundo foi lá em 1966, na Copa do Mundo da Inglaterra. Revelação do Cruzeiro, Tostão estreou pela seleção aos 19 anos, apenas 2 meses antes da Copa do Mundo da Inglaterra, mas isso não impediu que ele fosse convocado. Tostão foi convocado para a Copa do Mundo de 1966, o Tostão atuou apenas em uma partida daquela Copa do Mundo, foi exatamente em uma derrota do Brasil por 3-1 para a Hungria, mas o Tostão foi o autor do gol do Brasil na partida. A seleção brasileira foi eliminada ainda na primeira fase, apenas com uma vitória. No grupo que tinha Brasil, Hungria, Portugal, Bulgária, as seleções de Portugal e Hungria conseguiram se classificar para a fase seguinte e a seleção canarinho não conseguiu avançar, foi eliminada então na primeira fase e essa foi a primeira participação de um jogador do Cruzeiro em uma edição de Copa do Mundo. Detalhe que também foi o primeiro jogador atuando em Minas Gerais a disputar uma Copa do Mundo. A gente falou que são 11 jogadores, pois é, mas teve gente repetindo esse feito e disputando 2 Copas do Mundo. Foi o caso do Tostão, ele que disputou a Copa do Mundo de 1966, também esteve na Copa do Mundo do México de 1970. Já no Mundial do México em 70, Tostão foi titular absoluto. Ele atuou em todas as 6 partidas e conquistou o título. Levou o Brasil ao 3º título mundial. Tostão passou em branco nas 3 partidas da primeira fase, mas já nas quartas de final, ele marcou 2 gols na vitória por 4-2 diante do Peru. E na sequência, o Brasil venceu o Uruguai na semifinal e venceu também a Itália na grande final por 4-1. Tostão, então, participou da campanha de 70, se consagrando campeão mundial, mas ele não foi o único cruzeirense não. O volante Piazza atuou como zagueiro na Copa de 70. Pois é, como zagueiro mesmo. Sob o comando do Zagallo, Piazza atuava no time B e em um jogo treino. O Leônidas chegou machucado e o Baldock torceu o tornozelo. O Piazza tomou a iniciativa de atuar como zagueiro. O Zagallo perguntou para ele se ele poderia atuar na posição improvisada, ele aceitou o pedido e passou então a atuar como quarto zagueiro. Piazza seguia bem nos treinamentos, se garantiu na lista dos 22 e foi então que Fontana, zagueiro cruzeirense também, que também estava nesse mundial, mas espera aí que a gente já fala dele, machucou-se, então Piazza entrou na zaga e não saiu mais e participou dessa campanha de 70. O Fontana foi outro cruzeirense na disputa do Mundial do México de 70. O Fontana chegou ao Mundial já machucado e ainda no primeiro treino ele levou um pisão do craque Pelé, o que complicou ainda mais a situação do zagueiro. A comissão técnica bancou a permanência de Fontana, que acabou então atuando apenas em uma partida na vitória sobre a Romênia por 3-2. Então vocês se ligaram, já tivemos aí em 1970 3 cruzeirenses atuando. Tivemos Tostão, Fontana e o Piazza na seleção que conquistou o 3º título mundial. E de 1970 a gente já pula para 1974, Copa do Mundo da Alemanha Ocidental, e na Copa de 74 foi a Copa de renovação para o Brasil. Craques da conquista de 70, como Pelé, Tostão, Carlos Alberto, Clodoaldo e Gerson, deixaram a seleção e Piazza permaneceu. Foi novamente convocado para a disputa do Mundial de 74 na Alemanha, porém o Brasil não chegou nem na final. Chegou na disputa do 3º lugar contra a Polônia e acabou decepcionando aí a torcida brasileira e perdeu, terminando então em 4º lugar. O Nelinho foi o outro cruzeirense nessa Copa do Mundo. Ele foi chamado exatamente para o corte do Carlos Alberto, substituindo aí então o Carlos Alberto. Bastante novo, com 23 anos, Nelinho atuou em 3 das partidas do Brasil nesta Copa do Mundo. Piazza e Nelinho então foram os 2 cruzeirenses representando o Brasil na Copa de 74. E quando eu falo Brasil, é porque não foram os únicos cruzeirenses na Copa de 74. O zagueiro Perfumo, argentino, foi o capitão da Argentina na disputa do Mundial de 74. Porém, não foi uma Copa do Mundo muito boa para o zagueiro. Ele teve a infelicidade de marcar um gol contra no empate com a Itália por 1-1 e também participou daquela derrota histórica da Argentina para a Holanda por 4-0. A Argentina terminou como 8ª colocada da competição, não foi um ano muito bom para os hermanos também, mas o Perfumo ficou na história aí sendo o capitão da Argentina nesse Mundial de 74. E falando em Argentina, bora dar um pulo lá para 78, exatamente, Mundial da Argentina.
Cruzeiro teve apenas um representante nessa edição do Mundial e foi novamente o Nelinho. Após a experiência do Mundial de 74, Nelinho foi novamente convocado para a Copa do Mundo de 78. Marcou 2 gols no Mundial de 78, se consagrou como um dos grandes laterais da história do futebol brasileiro, e o Nelinho atuou em 4 partidas no Mundial de 78, o Brasil terminou essa edição como terceiro colocado. E agora a gente pula algumas edições da Copa do Mundo e vamos lá para 1994 no Mundial dos Estados Unidos. Com 17 anos e fazendo belíssimas atuações pelo Cruzeiro, o cracaço Ronaldo foi convocado para a disputa do Mundial de 94, porém ele não atuou em nenhuma partida. O craque ficou ali como opção, acabou não atuando em nenhuma partida, porém o Brasil conquistou o título em 94, mesmo sem o Fenômeno atuar. Mas nessa época ele ainda não era o Fenômeno, né? Ele vinha se destacando muito pelo Cruzeiro, mas não tinha ainda esse nome que tem hoje. E de 94 a gente dá um pulo lá para 98 e foi o Mundial da França. A gente teve aí o grande Dida na edição desse Mundial. Grande destaque do Cruzeiro, campeão da Libertadores de 97. Dida foi convocado para o Mundial de 98, porém ele era apenas o terceiro goleiro da seleção, que tinha ainda o Tafarel de titular e o Carlos Germano como segundo goleiro. O Brasil foi o vice-campeão do Mundial de 98, vocês se lembram aí, se não se lembram já deve ter ouvido falar que perdeu para a França na grande final. E lembrar de derrota nunca é bom, né? Então bora pular para 2002, na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul, a Copa do Mundo do Pentacampeonato. E em 2002 o Cruzeiro teve apenas um jogador representando a seleção brasileira. Foi o atacante Edilson, convocado para a disputa do Mundial de 2002. Ele atuou em 4 jogos, ele entrou no segundo tempo da vitória por 4-0 sobre a China, foi titular na vitória por 5-2 sobre a Costa Rica, entrou no segundo tempo da vitória por 2-1 sobre a Inglaterra nas quartas de final e foi titular na semifinal contra a Turquia. Na decisão contra a Alemanha ele não atuou, mas é indiscutível que o Edilson foi muito importante para a conquista do pentacampeonato, sendo titular em 2 partidas e entrando em outras 2. Edilson participou então da conquista do pentacampeonato. Edilson não foi o único jogador cruzeirense representando o Cruzeiro no Mundial de 2002. Pela seleção brasileira foi, mas na Copa do Mundo não. A gente teve o nosso ídolo Sorin representando a Argentina. Após belas atuações pelo Cruzeiro, Sorin foi convocado para a disputa do Mundial de 2002, atuando pela Argentina. O lateral atuou em todas as partidas pela seleção argentina, mas foram só 3 partidas, porque os hermanos foram eliminados ainda na primeira fase, com uma vitória, um empate e uma derrota. Sorin era titular daquela equipe da Argentina que foi bastante criticada pela péssima campanha, foram eliminados ainda na primeira fase. Óbvio que a gente torcia um pouco pelo sucesso do Sorin, mas a Argentina perder sempre é bacana, né? E de 2002 a gente pula para 2010, não tivemos jogadores atuando no Mundial de 2006, mas no Mundial da África do Sul em 2010 a gente teve a convocação do lateral Gilberto, que atuava pelo Cruzeiro. Ele foi convocado para a disputa do Mundial. Gilberto no momento atuava pelo Cruzeiro, na verdade mais como armador do que lateral, né? Ele esteve na disputa do Mundial de 2006 e ele foi um dos remanescentes aí para a Copa do Mundo de 2010, Copa do Mundo de 2010, que vocês também sabem como foi, né? O Brasil foi derrotado nas quartas de final pela Holanda, então foi uma campanha ruim do Brasil, né? Os jogadores foram bastante criticados, vocês sabem disso. E o Gilberto foi o único cruzeirense representando o Cruzeiro nessa edição da Copa do Mundo. E depois de 2010, a gente passou em branco na Copa do Mundo do Brasil de 2014 e voltamos a ter um representante agora em 2018. Após as conquistas da Copa do Brasil de 2017 e o Campeonato Mineiro deste ano, 2018, o Uruguai de Arrascaeta foi convocado para disputar a Copa do Mundo da Rússia pelo Uruguai. Mas ele é camisa 10 e titular, e não é à toa, ele participou da campanha nas eliminatórias e vinha sendo convocado também para os amistosos. O Uruguai foi convocado para a disputa do Mundial de 2018, então o Cruzeiro voltando a ter um representante em uma edição de Copa do Mundo, desta vez o uruguaio de Arrascaeta. Então a gente também fica no aguardo para ver como vai ser essa campanha do Uruguai e as atuações do Arrascaeta, né? Então galera, se você gostou do vídeo, já deixa o gostei, se inscreva no canal. Comenta aí também qual vídeo você gostaria que a gente fizesse aqui durante essa parada para a Copa do Mundo, que a gente vai trazer muitos conteúdos bacana. A gente já postou a história do Arrascaeta, se você quiser ver, tá aqui no canal, é só clicar ali em cima que você vai pro vídeo. Postamos também a história do Lucas Romero, meu volante aí que atua pelo Cruzeiro, é só clicar lá que você assiste o vídeo. E agora estamos postando aqui os jogadores que já representaram o Cruzeiro em uma edição do Mundial e montamos essa seleção top. E a gente te pergunta, qual treinador você colocaria para comandar essa seleção aí? Deixa no comentário
que a gente quer saber, beleza? Então foi isso, deixa o gostei, se inscreva aí e até a próxima. Falou!